Olá, boa tarde. Eu sou a Larissa Muniz, estudante da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, USP, e nesse semestre, na disciplina de Ciência de Dados e Gestão para a Empregabilidade, Empreendedorismo e Inovação, ministrada pelo professor Gabriel, foi solicitado um seminário relacionando algum tema com a inteligência artificial. E para isso eu escolhi, então, fazer essa relação com a organização das formigas. Falando inicialmente, então, para introduzir um panorama geral sobre as formigas elas são insetos que fazem parte da ordem Hymenoptera e da família Formicidae. Existem mais de 18 mil espécies de formigas, sendo que 10 mil já foram descritas. E dentre esses 10 mil, no Brasil, a gente possui mais ou menos 2 mil espécies. Em relação à anatomia, né, todos os insetos, eles possuem o corpo dividido em cabeça, o tórax e o abdômen. Mas as formigas, elas possuem uma organização, uma divisão própria, e aí, então, é dividido da seguinte forma. Tem, então, a cabeça, onde tem os órgãos sensoriais, como as antenas, por onde elas captam, né, as substâncias químicas e conseguem se comunicar, os olhos, e também os celos e a mandíbula, outros órgãos sensoriais. No tórax, que seria essa parte aqui, é onde a região que fica a inserção dos 3 pares de pernas, e aqui tem o metassoma, onde fica a cintura, e o gaster, onde fica o aparelho reprodutivo nas rainhas, e também onde possuem as glândulas que são responsáveis pela comunicação, pela liberação dos feromônios, como a gente vai ver. Em relação à organização social, visto que as formigas, assim como as abelhas e os cupins, elas são insetos sociais, ou seja, elas se organizam em sociedade e realizam uma divisão de tarefas. Visto que possuem muitas espécies, como a gente viu, eu escolhi a espécie Ata, que tem o nome popular de formiga cortadeira ou saúva-limão, essa espécie aqui, visto que ela realiza uma construção muito engenhosa e muito grande, e eu achei isso muito interessante e eu gostaria de trazer para poder mostrar essa complexidade da estrutura que elas formam embaixo da terra. E as formigas, elas são organizadas em castas, e castas são divisões já pré-estabelecidas entre os insetos, de acordo com a sua morfologia. Então, dependendo de como vai nascer, porque o ciclo biológico das formigas é ovo, larva, e aí tem a pupa, que forma um casulo, e desse casulo nasce um inseto adulto. Então, desse inseto adulto, dessa formiga adulta, de acordo com aquela morfologia, ela vai fazer, então, uma função. E dentro das formigas existem 3 castas. As rainhas, que vivem de 10 a 20 anos, aqui tem uma rainha ainda com asa, aqui também, elas são muito maiores, dá para se perceber isso, e elas são as responsáveis, né, pela continuidade da espécie, e elas também controlam todo o formigueiro. As rainhas são os únicos organismos férteis dentro do formigueiro. Os machos, eles têm um curto período de vida, também são menores, né, que as rainhas. Esse curto período de vida é porque após a cópula eles já morrem. E aqui temos as operárias. As operárias, elas são todas fêmeas, então dentro do formigueiro, todas as formigas que a gente vê, elas são irmãs. E elas sempre estão em maior quantidade, né, visto que elas fazem muitas funções, e funções diversificadas. Elas alimentam as larvas, cuidam da limpeza dentro do formigueiro, da ventilação dentro do formigueiro. Também elas realizam a busca do alimento. E aí, então, elas se dividem em soldados, que é esse aqui, geralmente eles são maiores e com mandíbulas pronunciadas, para poder defender mesmo, para defesa. As cortadeiras, que são as operárias de tamanho médio, elas cortam e transportam a folha para dentro do formigueiro, e tem as jardineiras, que cultivam o fungo. Visto que essa espécie Ata, saúva-limão, elas cultivam uma espécie de fungo dentro do formigueiro e se alimentam desse fungo. Mas e quem faz esse cultivo, né, desse fungo são as jardineiras, geralmente elas são menorzinhas. Como eu disse, as formigas operárias, elas são estéreis, né, e elas vivem de 4 a 5 meses. Em relação a como que a formação dos ninhos, né, como que acontece? Bom, inicia-se então, né, com o voo nupcial. O voo nupcial, aqui na foto 1, é quando o macho e a rainha, eles saem do ninho e vão fazer esse voo para copular. E isso acontece geralmente depois dos primeiros dias de chuvas entre outubro e novembro. Aqui em 2 mostra o macho e a fêmea copulando, após a cópula o macho morre. Aqui no número 3 mostra a rainha procurando já um local para se estabelecer o seu formigueiro. E aqui em 4 mostra ela se alimentando dos próprios músculos alares, porque para ela obter energia para poder, então, depositar os ovos, ela vai se alimentar dos músculos da asa. Aqui no 5 mostra, então, a rainha depositando os ovos, para começar, então,
o formigueiro. As operárias, então, né, quando vão se desenvolver, depois desses ovos, começam a buscar comida e vão começar, então, a alimentar a rainha. E ela alimenta a rainha, como eu disse, com fungo. E da onde que surge esse fungo, né? Antes da rainha sair para o voo nupcial, ela, no seu formigueiro, ela se alimenta de um pedaço do fungo. E, então, depois, quando ela vai estabelecer o seu formigueiro próprio, ela regurgita esse pedaço de fungo. E aí, então, as formigas cortadeiras as jardineiras vão cultivar o fungo, trazendo folhas e dando, então, para o fungo, e se alimentam desse fungo, mas elas não se alimentam só de fungo, elas também podem se alimentar de seiva de plantas e fonte de carboidratos e outras vitaminas. O fungo é um alimento especialmente destinado à rainha e às larvas. Aqui no 8 mostra as formigas indo buscar alimento, né? Vale destacar uma curiosidade muito interessante, que as formigas cortadeiras, elas podem carregar cerca de 30 vezes o peso do seu próprio corpo, seria como um adulto carregando um trator. Isso é só para a gente ter a dimensão do quão fortes elas são. Aqui no 9 mostra a operária soldado, mostrando o tamanho da sua mandíbula, né, que é para defesa. Aqui em 10 mostra o tamanho das galerias que elas formam, né, dentro do subterrâneo, embaixo da terra. E aqui 11 e 12 mostra também os problemas que essas cortadeiras podem realizar devido à desfolha, né? Elas podem causar grandes problemas agronômicos na agricultura. Em relação à estrutura do formigueiro, as formigas, elas constroem, como eu mostrei, né, aqui, ó, na foto dá pra gente ver, grandes galerias. E aí, em cada galeria tem câmaras, como a gente pode ver aqui, ó, que são chamadas de panelas. E aí, então, existem panelas de criação, onde vão ficar as larvas e os ovos, e as operárias que alimentam, né, essas larvas. Geralmente é onde a rainha também fica, para poder fazer a deposição dos ovos. Aí também existem as panelas com fungo, como a gente pode ver aqui, que são muitos, que é para poder... onde ficam as jardineiras que cultivam o fungo. Também... as formigas cortadeiras possuem um alto grau de limpeza, que é chamado de higiene coletiva. Então, elas transportam os lixos, e também formigas mortas, para espaços, geralmente, como a gente pode ver aqui, aqui ó, chamada de panelas de lixo, e geralmente fica na extremidade do ninho. Isso tem um objetivo, né, que é para fazer com que, onde vai ter o material decomposto, ele seja longe das outras panelas, para não haver uma contaminação, para diminuir o risco de patógenos dentro do formigueiro. E toda essa alta complexidade dessa organização é feita por meio de uma comunicação feita através de feromônios. Os feromônios são substâncias químicas produzidas por glândulas dentro das formigas e são liberadas no exterior, e essas substâncias são captadas pelas antenas, e é assim que elas se comunicam. Então, como eu disse, quando há alguma formiga morta, as operárias vão carregar elas para o cemitério, que também pode ser chamado de panela de lixo. E aí elas encontram nessas irmãs mortas, devido ao cheiro único que é liberado, devido ao corpo já também estar em um estado inicial de decomposição. E aí esse é um chamado de feromônio de funeral. Existem também o feromônio de trilha, que é muito importante, que quando elas liberam esse feromônio de trilha, é feito, então, um recrutamento para as operárias cortadoras para ir buscar alimento, fazer o forrageio. Cada formiga vai possuir um feromônio de reconhecimento, então, formigas de formigueiros diferentes possuem feromônios de reconhecimento diferentes, portanto, se uma formiga com feromônio diferente vir até esse formigueiro X, a formiga do formigueiro Y, elas vão acabar atacando, já que esse feromônio permite ela se distinguir. E também, quando existem invasores, né, os soldados vão liberar um feromônio de alarme para com que os outros soldados venham e ajude a atacar aquele intruso. E também é válido destacar que esse feromônio de alarme, na espécie saúva-limão, ele tem um odor cítrico. E por isso que quando aperta as formigas, ou elas morrem, é característico um cheiro semelhante ao do limão. E daí o nome da espécie popular, né? Saúva-limão. Então, frente a isso, com base em tudo que eu disse, qual seria a relação, né, das formigas com a inteligência artificial? Então, agora que a gente já viu, né, a complexidade da organização das formigas por meio desses feromônios, a gente vai analisar como que a inteligência artificial se inspirou nessa organização para criar modelos, algoritmos complexos, para solucionar alguns problemas. Então, né, como a coleta de alimentos das formigas baseia-se na comunicação mediada pelos feromônios, enquanto elas caminham do formigueiro para a fonte de alimento, elas vão depositar, né, os feromônios no chão e vai formar uma trilha química. E aí, então, essas formigas, elas vão ser capazes de liberar substâncias e escolher caminhos onde haja maior concentração química. Então, quanto mais formiga for passando por aquele caminho até a busca do alimento,
elas vão acabar escolhendo trilhas onde tem mais odor, mais feromônio. E dessa forma elas vão ser atraídas pelo caminho mais curto, entre a fonte de alimento e o ninho. E isso vai permitir que elas minimizem, né, o tempo gasto na viagem por alimento. E aí esse fator aqui, dessa organização da formiga, inspirou alguns autores, em 1991, a desenvolver um modelo computacional para que as pessoas encontrem também um menor caminho entre as cidades. E aí, esse modelo computacional matemático foi denominado de Algoritmo de Otimização por Colônia de Formigas, ACO. E ele possui uma abordagem multiagente para resolver problemas de otimização combinatória que podem ser representados em grafos. E aí, algumas das aplicações desse algoritmo de otimização por colônia de formigas são os seguintes. Esses algoritmos, eles podem ser adequados para resolver problemas NP complexos, também podem ser utilizados na ordenação sequencial, atribuição quadrática, roteamento de veículos e de redes, coloração de grafos, otimização multiobjetiva, também pode auxiliar em problemas industriais, como no ajuste de parâmetros de controles P e D, problemas de manufatura, problemas nas linhas de montagem de layout industrial, processamento de imagens, roteamento em redes de telecomunicações, redes de sensores sem fio, despacho econômico de carga, entre muitas outras áreas da bioinformática também, que pode auxiliar, até mesmo na composição de música. E, além disso, essa meta-heurística desse algoritmo desenvolvido, ele também vem sendo usado nas investigações atuais sobre esse tema, em relação a esse tema, é a hibridação dos algoritmos com métodos mais clássicos de inteligência artificial ou de pesquisa operacional. Ou seja, para resumir, né, o sistema de encaminhamento de chamadas que a gente conhece, as rotas de companhias aéreas, de aeroporto e dos aviões, as vias das redes de internet, as rotas de trajetos mais curtos feitos pelo GPS, antes eles tinham muitos problemas de combinação, já que existem 1000 probabilidades para poder fazer um trajeto mais curto da minha casa até a Exalc, por exemplo. E isso era muito complexo. E aí, então, esses autores, eles tiveram uma bioinspiração, né, na natureza, na organização das formigas por meio dos feromônios e nas estratégias, né, dessas formigas. E com base, então, na inteligência artificial, eles foram capazes de criar um modelo matemático que auxiliou, né, na solução e otimização desses processos complexos que hoje nós temos, e é muito mais fácil, então, agora, procurar na internet um caminho que vai ser mais rápido. E é isso, essas foram as referências que eu utilizei para fazer o trabalho. Agradeço e até mais.